Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar aqui, acionar sininho, ser mais um membro da comunidade de Terra Firma, ser um Terra Firmeza, né? Manter o nosso código aqui de ética, né? E hoje eu vou falar sobre uma série da Netflix que eu recomendo demais. E eu vou fazer algumas observações aqui sobre ela. Eu vou falar bem no geral, eu vou falar dessa última temporada dela, mas eu vou, em função do vídeo, do tempo do vídeo, eu vou fazer só uma... E não quero dar muito spoiler. Peaky Blinders. Peaky Blinders é uma série sensacional. Ah, mas tem uma pá de cara que se vê pagando de Peaky Blinders. Essa é a parte chata. Porque nem teve o Vikings, que é uma série sensacional, e tem uma pá de gente pagando de Viking aí. Até eu, né, com a minha tatuagem de Viking aqui. Mas saber levar, né? Então o pessoal querendo usar o visual e querer dar umas malandragens lá, Peaky Blinders. Os Peaky Blinders, eles existiram de verdade, tá? Eles eram um grupo de irmãos, que no caso o Thomas Shelby e o Arthur Shelby, né? Os dois serviram na Primeira Guerra Mundial, eles foram daquele grupo que cavaram embaixo das frentes inimigas durante 18 meses e encheram de bomba o exército alemão, explodiram, os caras mataram 200 mil pessoas num dia. Imagina, só 11 homens sobreviveram e eles eram esses cavadores. Eles são irlandeses, eles são considerados, o irlandês para o povo britânico, ele é considerado um ser de segunda linhagem, que não é, que é desprezível. E eles, acima de tudo, eles são ciganos. Então, mais ainda, você sabe, depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, como os ciganos foram perseguidos. Então, é muito legal porque ele vai contar essa história dessa família mafiosa. Peaky Blinders porque eles usavam naqueles bonés deles giletes para poder cortar os olhos da pessoa na hora que eles precisassem sair numa briga para intimidar as pessoas. Eles eram achacadores, mexiam com jogo, depois você vai ver, eles vão mexer com tráfico de bebidas, sempre com o uso da força, da intimidação. Eles são de Birmingham, a cidade do heavy metal, a cidade do Black Sabbath. Tanto que o lugar original, que é o primeiro bar deles, o bar do Shelby, está sempre a metalurgia acontecendo. Então, a primeira vez que aparece, toca uma música do Black Sabbath, que faz essa referência muito legal, assim. E eles existiram de verdade. O Cillian Murphy, ele tá fantástico nessa série. Ele é o cara que no primeiro Batman do Cavaleiro das Trevas que é do Christopher Nolan, ele é o espantalho lá, tal. Ali ele não tá muito legal, mas aqui ele virou um personagem inesquecível da história do cinema e da televisão, que é o Thomas Shelby. E a história toda vai se tratar dele e da família dele. E como esses laços familiares, esses laços do crime, vão fazer com que eles conquistem toda a região. E essa luta deles por poder, por serem reconhecidos. É muito interessante. De novo, os Peaky Blinders existiram de verdade. Várias coisas que aparecem na história são mais ou menos assim. Você tem o Paul Anderson, que é o irmão, o Arthur, que é um cara totalmente atormentado. Então eles carregam esses traumas que eles viveram, né? E sempre essa luta. Então é tipo você assistir um Poderoso Chefão, só que na Inglaterra, a partir dos anos 20. Então eles vão passar pela queda da Bolsa. É muito interessante como eles vão reagindo ao momento histórico. Então é a ascensão e queda e ascensão de novo. O Tom Hardy, que faz o Alf Solomons, que ele é da máfia judia, é magnífico. Que show de interpretação também. E os desdobramentos. É muito interessante porque eles sempre criam situações em que você vai ter um grande desfecho
no final de cada temporada. Até agora são 5 temporadas, né? E numa delas, quando você pensa que o grande desfecho vai ser a vitória deles, vai ser a derrocada, né? Esta última temporada, eles fizeram uma homenagem a Ellen McCrory, né? Que era a Polly Gray, que ela faleceu, né? E foi homenageada, deram um jeito na personagem dela. O filho dela, que vai tentar fazer a vingança na série, né? Acho que é Michael. Ele vai tentar fazer a vingança contra. E é interessante como o Thomas Shelby sempre está à frente. E nas 2 últimas temporadas é interessante, quando passa a queda da bolsa, eles começam a mostrar o envolvimento deles com o preâmbulo da Segunda Guerra Mundial. O Thomas Shelby, ele já a partir da 2ª temporada, ele deixa esse lado mafioso e ele passa a ser tipo um espião do Winston Churchill. Então ele tem relações. Então você vê como que a coroa britânica, como que o parlamento britânico, como que a inteligência britânica se usou do submundo para poder ter informações privilegiadas. Então tem um monte de coisa que acontece. Ele vai virar um político para tentar. Você tem coisas assim que depois você vai ver lá no Pablo Escobar. Você vai ver o cara usando todo o dinheiro dele que ele lavou de coisas horrorosas. Porque é muito doido. A gente torce pelos Peaky Blinders. Mas quem me apresentou essa série foi o Gustavo. Abraço aí, Gu. E a gente tava falando de Sons of Anarchy, né? Tava falando de Sons of Anarchy, tava falando de Breaking Bad, e ele falou, cara, assiste Peaky Blinders, é muito legal. E eu fui assistir e realmente tava magnífico. E é muito louco o que essa série faz, porque assim, você torce para eles, como você torce, por exemplo, pro Jax no Sons of Anarchy, como você torce no Breaking Bad pro professor lá, e você tá torcendo pra uma pessoa que é horrível. Se você parar para pensar o que esses personagens fizeram para os outros, fizeram para as pessoas, o mal que eles causaram, eles são os anti-heróis. E mesmo assim a gente assiste a série e no final acaba torcendo para eles. Você até entende algumas motivações. Você até admira aquele poder. Mas eles são uns puta dos milicianos, assim, uns achacadores. É muito... Se você tiver um senso crítico de assistir o Peaky Blinders, você vai ver que os Peaky Blinders são tão horrorosos quanto as pessoas que eles combatem. Porque aquelas pessoas que eles combatem fariam a mesma coisa com eles que eles estão fazendo com elas. E eles estão fazendo com elas. Estão matando, estão torturando. Então é muito doido. E nessa última, da 4ª temporada e nessa 5ª temporada, você começa a ver um movimento na política. Então a irmã que faz a Ada Shelby, que é a Sophie Randall, ela já tinha uma ligação com os comunistas. É interessante, você vai entender, por exemplo, como que vai ter a participação do IRA, o exército republicano irlandês, e como que eles vão se sustentar usando drogas, usando o tráfico, usando mexer com venda de arma, com tudo que você puder imaginar de espúrio, assim. Quero ver você me pegar nesse espúrio agora, hein, o Netflix. O Netflix não, o YouTube. Palavra chique, eu já desmonetizei o vídeo com algumas coisas que eu falei aqui. Então o que acontece? Você vai ver que os Peaky Blinders são podres. São as piores pessoas possíveis. Mas você ainda vai pegar torcendo por eles. E o Thomas Shelby, ele tem essa coisa do misticismo do cigano com uma visão. Então aí ele percebe que ele está amaldiçoado por tudo que ele fez, porque ele entende essa maldade que ele pregou e que ele está sendo punido por isso. E ele tenta nessa temporada fazer alguma coisa para o povo, deixar coisas para o povo, ser um político, tentar resolver a situação e fazer de conta que nada aconteceu. Mas você nunca pode fugir de você mesmo. Muito legal, dê uma olhada. Apesar de um monte de fã idiota do Peaky Blinders,
tudo que é muito legal vai ter um fã, como diria Regis Tadeu, aquele eterno idiota, que vai distorcer isso e não vai entender direito o que está ali. Mas é uma série sensacional, com interpretações magníficas. E outra coisa que é legal, a fotografia é linda, a edição, o ritmo e o modo como eles colocam músicas modernas britânicas, tipo músicas dos anos 80, dos anos 90, coloca, sei lá, põe Nick Cave, sabe? Tem hora que entra o Nick Cave. Então ele cria esse anacronismo quando entra essa trilha sonora mais moderna, como teve o Black Sabbath, Pogues, e um monte de coisa lá dessa região, e mostra que aquilo ali é anacrônico, ou seja, está acontecendo até hoje, só mudaram as roupas, só mudaram as armas, só mudaram a época. Mas a ideia, a podridão daquelas pessoas continua a mesma até hoje, com outros nomes, com outras gangues. É muito legal, é muito interessante. Dá uma olhadinha no Peaky Blinders, que vale a pena. Poema de hoje. Opa! Interpretando sinais. Aqui a ideia desse poema é isso. Eu e você podemos ver uma mesma coisa e entendermos coisas diferentes. Porque não é aquilo que a gente está vendo, é quem está vendo que está ressignificando aquilo ali. E é doido como o personagem do Thomas Shelby vai fazer isso durante a série. Tem hora que ele vai ver como predestinação e tem hora como ele vai ver como uma maldição. É doido você ver, por exemplo, o Arthur, como que ele se sente amaldiçoado pelas coisas que ele fez. São personagens muito complexos e muito interessantes, assim. Vale muito a pena dar uma conferida. Interpretando sinais. Na mesa, uma letra se destaca, mas não se associa a nenhum significado aparente. Seria ela harmonia, honra, humildade, humanidade? Mas como uma mente em um estado alterado pode ler também histeria, humilhação, horror, hospício, dependendo sempre dos olhos de quem vê um mundo habitado ou por lindos anjos ou assustadores demônios, que só podem ser reais na sua conturbada cabeça. Nós vamos ver as coisas do jeito que a gente quer ver, nós vamos interpretá-las como a gente quer interpretá-las, e não quer dizer que elas vão ser o que a gente acha que elas são. Dê uma olhada. Que show de interpretação dos atores e no modo como eles fazem, eles nos levam a isso. Você se pega torcendo pelas piores pessoas que tem ali, que estão lidando com outras pessoas que são tão horríveis quanto elas. E é interessante esse contexto político que está se criando, que está contando a história da Inglaterra, e aquilo ali aconteceu de verdade, assim, que é do pré-fascismo indo para o fascismo. Muito louco. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, participa aí, aciona o sininho, diz aí se eu esqueci de alguma coisa, se você já assistiu Peaky Blinders, se você gosta, se você não gosta, o que eu esqueci de falar, e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.